Você já ouviu falar de Frida Kahlo? Hola chicos, mi nombre es Leticia, yo soy la profe de español. En nuestra clase 6 vamos a hablar um pouco mais sobre biografia, ¿sí? Então, pessoal, na aula anterior falamos um pouquinho sobre biografia, autobiografia e memórias. Então, trabalhamos os conceitos desses gêneros textuais. Hoje, né, nessa aula 6, vamos falar um pouquinho sobre a biografia de uma pessoa específica, que é, no caso, nada mais, nada menos que Frida Kahlo. Seu nome completo era Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderón. O seu nome Frida foi escolhido pelo seu pai. Fried, em alemão, significa paz. Ela nasceu em 6 de julho de 1907, em Coyoacán, México. Nasceu na Casa Azul, residência dos seus pais na época, e que seria a casa onde ela viveria grande parte de sua vida. Hoje ela ainda existe e é o Museu Frida Kahlo. Seus pais eram Guillermo Caldo e Matildes Gonçalves Calderón. Guillermo, que era fotógrafo, e ele se mudou para o México com 19 anos. Trabalhava então com a fotografia e exerceu grande influência artística sobre a Frida. Sua mãe já era de influência indígena e muito católica. Quando a artista nasceu, sua mãe ainda estava em luto pela morte do único filho homem que havia falecido ao nascer. Ela não conseguiu amamentar por conta de uma doença que pegou logo após ter dado à luz. Dessa forma, Frida ficou sendo alimentada por uma ama de leite. Ela se remete a esse fato em uma de suas obras, Minha Ama e Eu, onde a cabeça de uma Frida adulta, mas com corpo de bebê, suga o leite de uma mulher onde o rosto está desconhecido e descaracterizado. Aos 6 anos, ela contraiu poliomielite, o que deixou com uma perna menor do que a outra. Então, ganhou apelidos. Ela começou a usar sapatos adaptados para nivelar o comprimento entre as duas pernas. Por causa disso, ela costumava usar saias longas. Em 1925, aos 18 anos, Frida sofre um acidente de trânsito. O bonde onde ela se encontrava bateu em um trem. Uma barra de ferro atravessou seu abdômen e ela sofreu múltiplas fraturas, certo? Ela precisou, então, passar por mais de 30 cirurgias por conta desse acidente. Ela conheceu Diego Rivera nas confraternizações do Partido Comunista. Rivera foi um dos mais importantes artistas mexicanos e um dos mais famosos da época. Os dois iniciaram um romance e Diego foi seu parceiro, ainda que entre idas e vindas, até o fim de sua vida foi dessa forma. Ela tinha 22 anos e ele 43. Frida deixou bastante explícito em suas obras, tanto nas suas obras quanto seus cadernos, a força do sentimento que ela sentia por Diego, né? O amor e a intensidade que tinha esse relacionamento. Depois de se casarem pela primeira vez, o casal embarcou para uma temporada nos Estados Unidos. Entre 1930 e 1933, os dois passaram a maior parte do tempo em Nova York, em Detroit. Frida recusava ser rotulada como uma pintora surrealista, né? Ainda que tenha ficado grávida algumas vezes, ela não conseguia finalizar uma gestação. O acidente que teve quando adolescente comprometeu muito o seu útero, então ela sofreu 3 abortos.
Frida foi a primeira artista latino-americana a ter uma obra sua vendida por mais de $1 milhão. A obra em questão foi Diego Yo, adquirida por $1.400.000 em 1990. A pintora fez uma exposição de suas obras em Paris, na Galeria Renaud Colleart, em 1939. Deu aulas de introdução à pintura a partir de 1943 na Escola La Esmeralda, nas cidades do México. As cores usadas pela pintora em seus quadros são bastante características do seu estilo. Frida atribui esse significado às cores que usava e deixou isso registrado em seus diários. Procurou na sua arte afirmar a identidade nacional mexicana, por isso adotava com muita frequência temas do folclore e da arte popular do México. A partir de meados da década de 40, a saúde da artista estava se deteriorando, ainda em consequência do acidente que ela havia sofrido há 20 anos antes. A doença em sua coluna fez com que ela ficasse mais confinada em casa, de onde ela seguiu dando aulas. Essa época de sofrimento transparece nas suas obras daquela época. Frida pintou um total de 55 autorretratos. Eles constituem a parte mais significativa de todo o seu trabalho. Durante a década seguinte, sua saúde continuou a piorar e em 1950 ela teve sua perna amputada. Ela passou por diversas cirurgias na coluna, que acabaram por não ter resultados. Eventualmente, ficou confinada a uma cadeira de rodas e depois apenas à sua cama. Frida precisava tomar remédios para sua dor constantemente. Durante sua vida, Frida participou ativamente de manifestações públicas, inclusive indo a uma manifestação pouco antes de morrer. Você acredita? Fez uma exposição no México um pouco antes da sua morte. Ela foi deitada na sua cama, porque não podia andar. Sua última obra foi Viva la Vida. Frida morreu em 13 de julho de 1954, em Cuyoacán, no México, na mesma casa onde nasceu. Ela tinha 47 anos. Seu corpo foi cremado e estão guardados em uma urna ainda na sua casa, que hoje é um museu. Em 2002 foi lançado um filme chamado Frida, sobre sua vida. Frida foi interpretada pela atriz mexicana Salma Hayek. A banda britânica Coldplay intitulou seu quarto álbum de Viva la Vida em homenagem à artista. E em 2015 ganhou um livro na coleção Anti-Princesas. Frida foi capa da Vogue México em 2012. E até hoje, Frida continua sendo um símbolo de força e resistência feminina. O Museu Frida Kahlo fica ao lado do Museu Diego Rivera, localizado em suas casas. Eles moravam separados, mas o museu são ligados por uma ponte. Dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Parecía que estaba esperando tu momento de partir, parecía haber observado mis momentos junto a ti. No me hubieras dejado esa noche, porque esa
esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós, y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor. Tu regreso había esperado, mas te veía muy feliz. En los brazos de tu amada te olvidaste tú de mí. Mas ahora que recuerdas a mis brazos vuelves ya. Seré por siempre tu amante, tu novia, la soledad. Si alguna vez regresas con aquella que te amó, sabes no será lo mismo, pues también me conoció. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Soledad, siempre pertenecido a ti. Soledad, siempre pertenecido a ti. Soledad, siempre pertenecido a ti. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me procure nas minhas redes sociais. Um forte abraço e até mais. Hasta luego!